Cerca-me com muralhas de fogo, cubra-me com teu manto de amor. Vai em minha frente abrindo caminhos, derrubando as barreiras, retirando os espinhos. Quem nos reúne contra mim, meus inimigos querem ver meu fim. Não entendem quem me separou e quem me escolheu foi Deus. Não entendem que a unção de vencedor Ele me concedeu. Podem vir, tem escudo da fé, tem espada de fogo, tem exército armado. Podem vir, podem vir. Tem carruagem de fogo, tem milhares de anjos, tem Miguel, arcanjo. Podem vir, podem vir, podem vir. Quem luta por mim nunca perdeu. Quem vai em minha frente é o Rei dos Judeus, que não muda, não falha, não perde batalha. Ele quem abate, ele quem exalta, ele é quem mata e quem deixa viver. O dono da vida tem todo o poder. Os teus inimigos vão ter que entender que quem luta por mim tem todo o poder. General de guerra, leão de Judá, ele sempre venceu e nunca perderá. Tem escudo da fé, tem espada de fogo, tem exército armado. Podem vir, podem vir. Tem carruagem de fogo, tem milhares de anjos, tem Miguel, arcanjo. Podem vir, podem vir, podem vir. Quem luta por mim nunca perdeu. Quem vai em minha frente é o Rei dos Judeus, que não muda, não falha, não perde batalha. Ele quem abate, ele quem exalta, ele é quem mata e quem deixa viver. O dono da vida tem todo o poder. Os seus inimigos vão ter que entender que quem luta por mim tem todo o poder. Ele é general de guerra, leão de Judá, ele sempre venceu e nunca perderá. Tem escudo da fé, tem espada de fogo, tem exército armado, tem carruagem de fogo, tem milhares de anjos, tem Miguel, arcanjo. Podem vir, podem vir, podem vir. Podem vir. Glória a Deus. E saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos dar início a esse trabalho de escola dominical, nesta live de ensinamento. E nós queremos dar a Deus toda a honra e toda a glória, Porque se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, o inimigo já teria nos engolido. Mas louvamos a Deus porque estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho de ensinamento. Eu sei que o povo de Israel se perderam porque deixaram
de continuar, né, o ensino. Mas nós, pela misericórdia de Deus, estamos aqui para aprender, né, e perseverar no ensinamento do Senhor. E nós queremos convidar o diácono Adalto, que vai estar orando para que Deus tome a primazia desse trabalho. Saúde da igreja do Pai do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, na tua casa, para aprender a tua palavra, meu Senhor. Abençoa tua filha, a professora Jeane, Paulinho, que vai dar aula nesta manhã. Usa ela mais uma vez, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com os teus filhos que estão assistindo pela internet. Também abençoa teu filho, auxiliar Roberto, Pai. Deus eterno, abençoa também o pastor Robson, sua família. Jesus, continua conosco nesta manhã. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. A doutora Ruth vai estar louvando a Deus também, né? E os irmãos fiquem ligados, porque certamente Deus tem mais uma vez uma palavra para o teu coração, né? Aproveita esse momento, já comece adorando a Deus, comece tributando a Ele a honra, a glória, também o louvor, porque o Deus que estará aqui também estará aí, Ele quer ser adorado. Aproveita esse momento e adore ao Eterno nesta hora. Sabe de uma capatinha. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Antes mesmo de falar, me ama. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor, e eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Dos teus braços eu quero descansar. Dos teus braços eu quero descansar.
Aleluia. Oh, glória. Coisa boa é louvar a Deus, né? Não tem coisa melhor do que adorar o Eterno. Glória a Jesus. Estamos nesta última lição, neste domingo, né? E eu sei que certamente durante esse trimestre nós, né, aproveitamos bastante, né, para aprender de Deus. E certamente nesta última lição não vai ser diferente, né? Porque é a palavra de Deus, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nesta manhã vai estar sendo falado aqui a palavra, né? E essa palavra certamente vai trazer esclarecimento para nós, mais uma vez, fortalecimento espiritual para a nossa vida. E eu sei que, né, Deus, através do teu Espírito Santo, né, vai estar iluminando, né, a nossa mente, a sua mente, você que está em casa, né, antenado, né, certamente dizendo: Senhor, fale comigo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma orientação. E eu tenho certeza, né, que Deus, Ele vai responder a sua oração e vai falar com você através deste ensinamento que vai ser ministrado pela professora Jeane Laurindo, que já está aqui, né, ao meu lado, né, certamente com o coração, né, aquecido, porque a palavra de Deus, ela mesmo fala e declara que ela é como fogo, então o fogo está aceso no coração dela. E eu creio que esse fogo vai chegar aí também em você. Talvez você esteja se sentindo um pouco frio, né? Ou não. Ou se tiver, vai ser aquecido. E se você estiver já quente, vai pegar fogo, porque é a palavra, viu? Então vamos ouvir a professora Jeane Laurindo, que vai trazer a mensagem, né, da parte de Deus, porque a palavra é de Deus, a palavra não é da professora, a palavra é de Deus. Se a palavra é de Deus, ela não vai voltar vazia, mas ela vai fazer o que lhe apraz. Então ela vai fortalecer a sua vida, vai lhe reanimar, né? Vai lhe mostrar o caminho certo. Então receba nesta manhã a mensagem do céu, em nome de Jesus. Professora Jeane Laurindo. Amém, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor novamente a todos, aleluia. Hoje nós estamos encerrando mais um trimestre, né? Graças a Deus, né? Foram estudos bíblicos maravilhosos. Estávamos estudando a carta aos Efésios e assim passamos por todos os capítulos, tiramos grandes ensinamentos, né? E assim, eu tenho certeza que aqueles que acompanharam no começo as aulas presenciais e hoje estão acompanhando as aulas online, né, têm sido ricamente abençoados por todo esse estudo que nós estamos fazendo. Nós queremos deixar aqui, assim, agradecimentos a muitas pessoas, mas eu quero falar o nome de alguns, né, que têm sempre nos ajudado, nos abençoado, como o nosso diácono Adalto, a irmã Silvaneide, né, o irmão Guilherme, o irmão Luan, o irmão Marcos, o irmão Joás, também tem a nossa irmã Nena, o nosso superintendente, o auxiliar Manuel, o auxiliar Roberto, que está aqui conosco, o irmão Jefferson, que participou, as levitas, a irmã Ruth, como também a irmã Ana Kelly, que sempre está assim, apoiando a escola bíblica dominical, além do nosso pastor Robson e a nossa irmã também, irmã Simone, pela confiança, né? Nós estávamos estudando as lições sobre a igreja eleita. Aleluia. Por quê? Como foi que aconteceu? E nós viemos tratando de todos esses assuntos. Um assunto, uma lição aprofundava a outra. Aleluia. Glória a Jesus. Falando sobre essa igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, né, e selada com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. E o tema principal é Cristo, né? E a sua igreja, a formação dessa igreja. E nesse capítulo, agora, a nossa lição 13, nós vamos estar falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. O Senhor, Ele escolhe um povo, seleciona,
faz com que aconteça agora, junta dois povos, faz a igreja, e essa igreja agora passará por momentos de dificuldade, principalmente na área espiritual, porque a nossa luta, como diz, e vamos estar retratando aqui, né, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o nosso irmão Paulo, já sabendo que isso aconteceria, ele deixa registrado, né, nesse capítulo 6, a partir do versículo 10 do livro de Efésios, sobre essa batalha. Ele ainda coloca como uma batalha, uma guerra. E ele nos coloca como soldados. Soldados, e precisamos estar totalmente equipados com armadura. E nós vamos estar estudando como é que nós conseguimos essa armadura. Amém? Glória a Jesus. Vamos estar lendo o texto áureo que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nós vamos começar aqui lendo a leitura bíblica em classe. Efésios 6, do versículo 10 ao 20, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai firme, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, cingida com a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Nós temos um objetivo geral, que é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória, né, da igreja no campo de batalha espiritual. Nós aqui, só na leitura bíblica em classe, nós já podemos extrair muitos ensinamentos, né? Quando chega no versículo 10, que ele começa a dizer: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Já temos 2 ensinamentos aqui. 2 coisas interessantes que podemos ressaltar. Porque a nossa força, ela vem do Senhor, né? Na força do seu poder. Do poder de quem? No poder do Senhor. Então a gente já olha e diz: eita glória, tudo é dele, né? E ele escolhe, ele fez todo o projeto, finalizou o projeto em Cristo, nos elegeu, e hoje nós só permanecemos, né, se estivermos fortalecidos nele, né? Amém, glória a Deus. Então vamos estar aqui fazendo algumas observações, e eu queria aqui já começar falando na nossa introdução, que diz: ao finalizar essa epístola, o apóstolo convoca a igreja ao quê? Para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade, nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, que é o que veremos na presente lição. Amém? Quero aqui apenas ressaltar que todos nós passamos por momentos bons e momentos ruins. Nós estamos em um momento bom, mas pode chegar de improviso algo, e nós precisamos estar preparados para enfrentar. E nós vamos estar aprofundando isso, mas já quero deixar aqui que
Muitas vezes nós, quando estamos em tempos de bonança, em tempos de paz, nós esquecemos, muitas vezes, de estar orando, estar se consagrando, estar jejuando, porque o tempo é bom. E em lições passadas, eu afirmei aqui e reafirmo hoje. Se você estiver no tempo de bonança, no tempo de paz, procure ter reserva. Busque reserva, porque possa ser que de improviso, de repente, aconteça algo e você precise dessa reserva, viu? Então, não é possível também entrar, por isso que eu digo, procure essa reserva. E essa reserva vai ser aqui, sim, a maior base dessa reserva é a sua oração, porque a oração traz comunhão, e a comunhão é com Deus. Porque se não houver oração, você está suscetível a cometer um erro, a cometer um deslize. Porque a oração é uma comunhão com o Pai, né? Falamos com Ele e Ele nos traz a resposta. Então, lembrando, todos os dias que vivemos são dias de batalha espiritual. Todo dia que você levanta é dia de batalha espiritual. Então é necessário ler a palavra, ter um momento de oração em sua casa, certo? Para que você possa, através desses seus posicionamentos como um bom soldado, ter a vitória no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero aqui começar dizendo que desse versículo, fortalecei-vos no Senhor, né? E na força do seu poder. Por quê? Só assim nós vamos poder resistir. Eu lembro que em aulas anteriores, aulas presenciais, eu abordei sobre esse tema com os jovens da congregação e tinha um quadro no dia que mostrava assim, que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, né, soberano no que Ele quer fazer. Abaixo dele estavam os poderes do diabo, os principados, as potestades, que também têm poder. E abaixo estávamos nós, igreja, né? Que estamos em Cristo, que aceitamos a Jesus. Então tem Deus Todo-Poderoso, que faz o que lhe apraz. Tem os poderes, claro, das potestades, dos principados. E nós. Mas dentro dessa lição, que também era do livro de Efésios, e eu me recordei, mostrava que mesmo nós sermos mais fracos, estando abaixo, nós conseguíamos vencer as potestades e os principados. E aquilo chamou muito a atenção, porque não era por nossa própria força. Nós estávamos fortalecidos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E porque mesmo sendo pequeno, nós estávamos fortalecidos no Senhor, nosso Deus, é que nós conseguíamos vencer todos os principados e potestades. Então é necessário que nós estejamos próximos de Deus, fortalecidos no Senhor, aonde no homem interior, nós falamos anteriormente sobre a carne e o espírito, que nós devemos fortalecer no homem interior, porque aí sim nós sairemos vencedores de todas as nossas batalhas. Amém? Então, meu querido, a sua força vem do Senhor. Ô, glória! Tanto grande, vamos falar de hierarquia, tanto quem está acima ou quem está, vamos dizer, dentro da hierarquia, abaixo. Porque para Deus somos todos iguais. Mas existem hierarquias. Mas tanto você, que é o menorzinho, quanto aquele que já passou por um caminho maior e está mais acima, todos só são vencedores por causa da força do Senhor. E nós devemos tomar toda, né, a armadura de Deus. A armadura tem que ser completa. Aqui no versículo 13 diz, tomai toda a armadura de Deus. Toda. Ela tem que ser completa, né? E a armadura de quem? Glória a Jesus. É de Deus também, viu, meu irmão? A armadura é de Deus. E Deus é quem nos dá esse privilégio de poder, né, sermos guerreiros dele, lutadores dele, sermos soldados dele. E tudo é ele quem faz. E eu, parada, comecei a refletir, dizendo, meu Deus, sem o Senhor, em verdade, a igreja, nós não somos nada.
né? Nós não somos nada sem Deus. Nós somos porque Ele é. Aleluia. Glória a Jesus. Então se acalme, certo? Porque até então você é mais do que vitorioso. Em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. E ele começa aqui também no versículo 13 dizendo: para que possais resistir no dia mau. O inimigo, sagaz, maligno, astuto, né? E gosta de preparar ciladas, gosta de preparar armadilhas. Mas o Salmo 124, 7 diz que o laço quebrou-se e nós escapamos. O Senhor jamais nos deixará por presa. Pode acontecer o que for, pode, como lá no próprio Salmo 124, ele dizer que vinham contra ele, e se o Senhor não intervisse ali, eles teriam nos engolido vivo, mas o Senhor chegou e quebrou o laço preparado como um laço do passarinheiro. Ele ainda mostra de uma forma, como eu posso dizer, ilustrativa, para que a pessoa possa compreender. Diz que o laço estava preparado como o laço de um passarinheiro para pegar aquele animal. Mas diz que naquele momento Deus quebrou o laço e nós escapamos, por isso que permanecemos aqui. Amém? Então o Senhor nos livrou. Também quero trazer aqui para que possamos começar a adentrar os nossos subtópicos, o tópico 1 e os subtópicos, apenas dizer que podemos ter conhecimento adquirido de várias formas. Conhecimento teológico, conhecimento acadêmico, né? Todo tipo de conhecimento. Mas esses conhecimentos não serão suficientes para que possamos vencer os principados e as potestades. Nós temos que estar fortalecidos no poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria até de frisar, né? Também a força, né, humana, né? Tem pessoas que acham porque tem um corpo robusto, né? Pensa ele que vai vencer a luta na força do seu braço, né? E a gente sabe que não é bem assim, porque a nossa guerra ela é espiritual, né? Não é humana. Então não adianta ser intelectual, né? Como a professora já falou aqui. Então é preciso se fortalecer realmente no Senhor, nele, porque é dele que vem a vitória. Aleluia. Não é de você, não é de nós mesmos. A vitória vem dele. Pode concluir. Amém. Glória a Jesus. É uma verdade. Não apenas, como o irmão falou, também a força, mas muitas vezes até uma força financeira. E a pessoa acha que com isso ela vai poder barganhar algo para poder sair vitorioso. E não tem isso com Deus. Com Deus é comunhão, é santidade, é busca, né? E quando a gente pensa assim, a nossa luta é espiritual. Qualquer ferramenta material não vai conseguir. Se é espiritual, as nossas armas também têm que ser espirituais no Senhor. Então, o primeiro tópico diz o preparo espiritual do crente para a batalha. 1. Fortalecei-vos no Senhor, no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, o que indica? Indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Deus, por meio de Jesus e através do Espírito Santo em nós, que habita em nós, é que através da comunhão Ele libera, Ele nos abençoa com esse poder a nós conferido. Ele nos confere esse poder através dessa comunhão. Tem que estar em comunhão com os três. Oh, glória! Aleluia! Glória a Jesus. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Aqui é algo importante a destacar, porque grandes batalhas nós travamos na nossa mente. Nós não queremos.
E nós não podemos impedir que os dardos inflamados no maligno venham. Muitas vezes nós não queremos nem pensar, mas vem o pensamento. E é nessa hora que nós temos que estar fortalecidos em Deus, nessa palavra aqui, para saber diferenciar o que é e o que não é. O que vem da parte do Senhor e o que não vem da parte do Senhor. Vida em santidade e ser cheio do Espírito. 3 coisas importantes. Fortalecido por meio da renovação da mente, vida de santidade, cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência. Olha, coisas fortes o Senhor veio nos mostrar neste dia. E frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. O que adianta eu colher quantas pessoas, né, afastadas até do Evangelho de Cristo, conhecedores. Tem uns que quando a gente começa a conversar até dá uma aula, né? Genuinamente dá uma aula. E a gente fica assim parado e olhando para ele dizendo, o que foi? O que foi que aconteceu? Porque esse irmão se afastou dos caminhos, porque é uma necessidade de uma verdadeira conversão. É necessário não apenas ler, conhecer de Gênesis e Apocalipse, mas é preciso obedecer esta palavra, viver esses princípios, não quebrar os princípios, porque quando você quebra os princípios é como se você estivesse dando validade ao inimigo, duvidando daquilo que Deus já deixou aqui determinado. E assim eu lembro de 2 comparações, né? Eu aqui quero abrir esse parênteses, 2 comparações. Jesus foi obediente a Deus aonde? No deserto. O inimigo veio tentar. Aonde ele veio tentar? Na palavra. E ele veio questionar a Jesus, na onde? Na palavra. Como a nossa mente tem que estar fortalecida na palavra, para nós não nos embaraçarmos com as coisas que o inimigo possa lançar contra nós. Porque quando ele chega para Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse, se você é, ele pontuando uma dúvida aqui, dizendo, se você é o Filho de Deus, faça com que isso aconteça. E o Senhor Jesus disse o quê? Está escrito na palavra de Deus, na palavra do meu Pai, está escrito. Vamos falar dos pães, quando ele diz, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Jesus poderia fazer, mas ele não precisava. E quantas vezes nós não precisamos provar nada, porque nós já sabemos quem nós somos. Nós somos crentes, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo já habita em mim. Eu não preciso provar a alguém que o Espírito Santo habita em mim. Os meus frutos falarão quem eu sou. Mas aí muitas vezes a pessoa olha e, como ele fez aqui com Jesus, faça com que isso aqui, essas pedras se transformem em pães. E o Senhor olhou para ele, está escrito que nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra está escrito, sai da boca de Deus. O inimigo quer nos confundir, ele quer nos fazer criar dúvidas, né, de quem nós somos em Cristo. E nós temos que estar fortalecidos na palavra, para que nós não possamos cair, né, nessa tentação. O que é que eu quero fazer aqui, parêntese a essa história? Eva e Adão lá no jardim. Jesus foi tentado no deserto. Lugar difícil, lugar de prova. Mas só que Eva e Adão, eles estavam num jardim, num lugar bom. É onde eu digo, quando você estiver em um momento bom, você se apega à palavra, tenha reserva, que foi o que nós comentamos no começo. E agora apenas dizendo, porque quando ele veio para Eva, ele chegou e disse, o que foi que Deus disse? Que não é para comer dessa árvore. Aí ela vai e explica, não é para comer dessa árvore. Ele olha para ela e disse, não, certamente você não morrerá. Ele traz uma dúvida para o coração de Eva e ainda diz, porque quando ele diz que certamente não morrerás, ele diz que Deus, ele estava mentindo. Que não era bem assim o que Deus estava colocando. Aí é onde vem a parte aqui onde diz, ser obediente, né? Você conheça as Escrituras, mas seja obediente a ela. Se Deus disse não, não faça não, porque Deus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, se ele é a verdade, não abre-se precedentes para outras coisas. E lembrando, Deus é absoluto. Ele não é relativo, como muitos dizem. A verdade é relativa. Não, a verdade não é relativa. Em relação a Deus, ao Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele é a verdade absoluta. Não se abre precedentes para que haja dúvida naquilo ao qual ele já determinou. Então, é necessário conhecer e obedecer. Duas coisas que têm que estar alinhadas. Porque assim haverá comunhão. E também viverá em santidade. Amém? Então, não adianta apenas frequentar cultos sem a genuína conversão. Isso não é o suficiente. Porque se você vem à igreja, está aqui nos cultos, mas não há uma verdadeira conversão, no primeiro momento, aí eu lembro da parábola do semeador. Se quando os espinhos começarem a sufocar, se não tiver uma raiz firmada, ou os pássaros, quando passarem, vai levar. Só vai germinar se a terra for boa. E a terra, para ser boa, tem que ser mediante a palavra do Senhor. Amém? Então, finalizando aqui o primeiro subtópico. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. O nosso comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, ele declara assim, ele abre aspas dizendo: Paulo nos convida a nos fortalecer no Senhor, como também na prática da oração e súplica. Se alguém tentar lutar com seu próprio entendimento, estará enfadado a perder. É necessário estar fortalecido no poder de Deus, em comunhão, em santidade e em eterna vigilância. Aí a gente vai para aquele versículo que diz: vigiai e orai. Não é primeiro orar e depois vigiai. Vigiai primeiro e depois você ora. Então, fica aqui esses 3 pontos relevantes para a nossa batalha, né? Fortalecidos no poder do Senhor. Vida de oração. E terceiro, eterna vigilância. Amém? Então, pode falar. Eu acho interessante, sabe? Eu fico aqui refletindo, né, e meditando, é que algumas pessoas, às vezes, quando houve algumas pregações, né, pensam e são ensinadas de forma errada. Como assim? Pensam que quando aceitarem a Cristo, tudo vai ser um mar de maravilhas, só flores, né? E a gente sabe que não é bem assim. Eu acho que é ao contrário. Aí é que a batalha é maior, né? Com certeza. Porque a gente vai lutar contra quem? Contra nós mesmos, contra o mundo e contra o diabo. Então são 3 inimigos terríveis, né, para a gente guerrear. E como a professora falou, se nós não colocarmos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então há uma necessidade da gente, né, guardar, esconder a palavra e pôr ela em prática, né? Porque não vai adiantar nada a gente só ouvir, como a professora já falou aqui, vir para os cultos e não pôr ela em prática, né? Como é que nós vamos vencer o adversário? Como é que vamos vencer o mundo? Como é que nós vamos vencer a nós mesmos, a nossa própria vontade humana, que é terrível? E para mim, eu acho que é o inimigo maior, é a nossa carne, né? Então, é necessário que a gente, né, esteja se revestindo todos os dias, né, no Senhor, na força do seu poder, através, né, da oração, né? Que é uma arma muito forte, a oração. Poderosa. E depois a vigilância, né? Vigiar, né, com o que nós vamos enfrentar, né? A gente sabe que a gente vai enfrentar a luta todos os dias, né? A professora já falou, todos os dias nós vamos guerrear, vamos ter peleja, né? Mas a Bíblia diz: nesta peleja não tereis de pelejar. Então, não peleje não. Deixe o Senhor pelejar nessa causa, né? Deixe Deus pelejar nessa causa. E aí você vai sair, nós vamos sair vencedor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Quando é aquela coisa, algo que ele faz, aí me faz recordar algumas coisas
que nós falamos em lições anteriores também, em relação quando o irmão fala de ouvir, né? Escutar e praticar, é quando o Senhor ali fala sobre as casas, onde está sendo firmada, né? Ele fala do homem prudente e do homem sensato. Quem ouve não pratica, e quem ouve pratica. A grande diferença vai ser essa. Amém? Então, que possamos estar assim, entendendo que não é 8, porque tem gente que é 8 ou é 80. Tem gente que fala, não, porque a luta, os espíritos malignos, não tem essa coisa toda, não. Aí não, eles subestimam o poder desse adversário. E tem outros que enaltecem demais esse poder, já tem um medo. Eu lembro que tem pessoas que muitas vezes, ao bater, tropeçar em uma pedra, aí já vai dizendo, o inimigo quer tirar o meu dedo. Algumas coisas assim, são coisas pormenores, mas que a gente vê que na fala condiz muitas vezes com que o coração está cheio. Tem aquele medo, fizeram algo. E esquece que sobre ele tem alguém que é poderoso para desfazer tudo aquilo que o inimigo possa projetar. Como eu já falei. O laço, a armadilha pode ter sido preparada, mas Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, está vendo tudo que está em oculto. E Ele mesmo, por amor a mim e a você, Ele vai lá e quebra o laço e você escapa. O nosso Deus é poderoso e nós estamos fortalecidos nele. Por isso que somos mais do que vencedores. Agora, nós não podemos subestimar que o inimigo não tem poder. Ele tem poder sim, nós vamos estar vendo isso nos tópicos que seguem. Vamos agora entrar no segundo subtópico que fala vigilantes em toda oração e súplica. Eita, arma poderosa é a oração, né? Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em um combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Eu tenho uma luta espiritual. A minha arma é espiritual. E se eu entrar sem a cobertura desta oração, eu não vou conseguir prevalecer. Então é necessário ter uma vida diária de oração, porque a sua luta é diária, né? Aí não quer orar. Já orei. Meu irmão, tire um tempo para orar. Porque só assim é que podemos vencer. Como eu disse, se chegar o tempo do improviso, de repente, algo ruim que aconteça, você tem que estar preparado para essa luta, amém? A expressão orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Como eu falei, Salmo 124, 7. Vigiemos em oração e em súplica. O nosso Deus, né? Que tenhamos esse entendimento. Isso faz toda a diferença. A oração faz toda a diferença para que haja comunhão, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado que ele não possa ouvir. Mas o que é que faz com que haja haja uma separação entre nós e Deus? São as nossas iniquidades. Então, se eu pratico, é porque eu não conheço a palavra. É porque eu não ouvi, eu não escutei, eu apenas ouvi. Se eu sei que aquilo é errado, o Espírito Santo já colocou que aquilo é errado. Através da oração e súplica, eu tenho essa compreensão. Aí aqui na própria revista coloca Isaías 59, 1 e 2, que fala isso. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado. Mas as nossas iniquidades é que faz separação. E os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que não vos ouça. É o pecado. Então, nós temos que ter comunhão com o nosso Deus. O inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, ele vai procurar uma oportunidade para lhe derrubar. É uma batalha e é espiritual, viu? Eu peço a você que não ceda, vigie, porque vem lá na sua mente, e faça isso. Você pode fazer isso, ganhar mais, você pode fazer isso para enganar, ninguém vai perceber. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você, está em você, está vendo o que você está fazendo.
E esse pecado faz o quê? Com que as nossas orações não cheguem a Deus. Deus é poderoso e pode todas as coisas. Mas somos nós que devemos estar em vigilância e em oração, amém? Então precisamos, na realidade, conhecer o nosso campo de batalha. O que eu quero aqui ressaltar. Muitas vezes eu sei da onde Deus me tirou, da onde Deus me limpou e aonde eu tenho um ponto fraco. Então eu tenho que começar a orar para Deus me fortalecer ali naquele ponto. Porque o inimigo, ele sabe também desse meu ponto fraco. E aonde é que ele vai querer trabalhar? No meu ponto fraco. Ele sabe que eu estou bem em uma área, vamos dizer, área familiar. Sabe que eu estou bem em uma área ministerial. Mas ele sabe que numa área de trabalho eu ainda não estou tão bem. Porque outrora fazia alguma coisa, eu estou trazendo apenas um exemplo. E ele sabe que pode trabalhar ali. Então é necessário eu vigiar, ter grande vigilância. Porque o inimigo, ele sempre vai procurar em você qual é o seu ponto fraco e ele vai bater ali sempre. Então você tem que estar em vigilância, viu? E fortalecido no poder do Senhor. Eu quero aqui passar para o segundo subtópico, o segundo tópico. Conhecendo o campo de batalha espiritual, que é o que eu acabei de começar a falar. É necessário você conhecer o campo de batalha, né? Como eu já tinha dito, quando ele, no campo de batalha, que ele chega ali no jardim para Eva e diz a ela que certamente não morreria, né? E aí ele diz, porque Deus sabe, na realidade, ele abre os olhos dela para algo. E ela desejou aquilo que o diabo falou através da serpente. Porque Deus sabe que no dia que você comer, se abrirão os vossos olhos. E você vai ser semelhante a Deus, sabendo o bem e o mal. Ele incutiu nela uma verdade, uma mentira como verdade. Você pode sim fazer. Não tem nada não, você fazer isso. Aí a pessoa vai e faz. Aí pronto. Grandes consequências. Vai ter que sofrer por causa que o Senhor disse não e não teve temor ao Senhor e desobedeceu. Porque ela ali desobedeceu o Senhor, né? Então a gente tem que entender que é um campo de batalha, batalha espiritual, e que o inimigo vai tentar sim, né? Aqui aí vem dizendo, as expressões ciladas do diabo indicam o quê? Armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Ele não vem feio, não. Tem em aulas anteriores, acho que foi um dos meus alunos que disse, o diabo ele não vem feio, não. Ele vem bonito, né? É assim, e o líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Primeiro ele lhe engana, e depois ele fica ali lhe acusando aí. Persistindo, dizendo que você errou porque você quis. E o Espírito Santo, para a glória de Deus, temos um advogado, aleluia. Glória a Jesus, que olha por nós e diz, não, se você se arrepender, eu estou aqui para lhe perdoar. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são confundir a mentira e a verdade, como eu já falei em relação a Eva. Deturpar as escrituras, como ele tentou Jesus ali no deserto, né? Dissimular ou induzir a dissimulação. Desculpe, irmãos. Porque em 2 Coríntios 11, que é o que está aqui na revista, diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O Senhor não chamou para isso, né? Eles transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A aparência
Como a gente lembra de Samuel, estava ali, aparente, mas Deus diz que rejeitou, foi aonde? Que Deus rejeitou os filhos, outros filhos, principalmente o primeiro que veio, Eliabe. Quando ele se apresentou a Samuel, que Samuel olhou e disse, olha, esse daí tem porte de rei, deve ser esse. O Senhor disse, não, no seu coração eu rejeitei, porque Deus sabia o intento. E aqui, quando diz que ele vem dissimular ou induzir a dissimulação, é porque ele faz o quê? Faz com que aquela pessoa esteja ali se achando que está certo e está dissimulando. Porque aqui nesse momento em 2 Coríntios diz que eram obreiros fraudulentos. Estavam ali, estavam na igreja. Em erro. 2 Coríntios 11, do 13 e 14. Né? E ele ainda diz como a gente tem que vigiar. Porque Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Ele vem com toda a palavra bonita. E dissimula, mudando a verdade em mentira. Né? Também faz falsos sinais. A esse a cuja vinda, está em 2 Tessalonicenses, a esse cuja vinda é eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Nós lembramos aqui do anticristo, né? Que virá e fará prodígios e sinais, mas tudo através da mentira, porque o único que tem todo o poder é o Senhor. O que ele faz também? Faz acusações, né? Outra coisa, semeia incredulidade. Ele cega o entendimento dos incrédulos, né? Para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí aqui, 2 Coríntios, eu fico pensando, quando ele semeia a incredulidade também, muitas pessoas, como eu já tinha dito, leem a palavra por completo, mas não aceitam. Eles são incrédulos. Porque aqueles que crê, é aqueles que vivem. Quem lê, sabe tudo e não quer praticar, ele é um incrédulo, né? E também ele promove ideologias anticristãs. 2 Tessalonicenses também. Diz o quê? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Porque semeando ideologias falsas, anticristãs, para que se manifeste quem? O homem do pecado. Vai acontecer? Vai, porque está escrito, já está predito, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo o quê? Parecer Deus. Ele não é, ele vem querendo parecer, como diz, ele vai dissimular, mas no final todos vão ver, né? Diante desse quadro, o texto sagrado diz o quê? O que é a ordem? Revestir-vos de toda a armadura de Deus para que você não caia nas ciladas do inimigo. O segundo subtópico, do tópico 2, diz o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra um ser humano, mas contra os reinos das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas é travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Minha vida é uma batalha espiritual. A igreja é uma batalha espiritual. No meu individual, no individual do auxiliar Roberto, do diácono Adalto, da irmã Silvaneide e de tantos outros. Área pessoal, individual. E na área coletiva também. Quer trazer dissensão, discórdia, né? E ele vem com um sapatinho de lã, querendo trazer o conflito, né? Mas aí é onde está. Temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos ver, entender. É onde tem a necessidade do discernimento. E o discernimento vem através da palavra, meus irmãos, glória a Jesus. Nós muitas vezes estamos orando tanto, Deus me dê discernimento, me dê discernimento, mas não lemos a palavra. Como é que vamos agregar esse discernimento espiritual da parte do Senhor se nós não conhecemos a palavra?
O discernimento vem através da palavra, do conhecimento dela. Porque ela nos fará ver. Quando ele vier com o sapatinho de lã dele, com mentiras, nós vamos saber nos defender, como Jesus fez ali no deserto, né? Não lutamos contra pessoas. É uma obra espiritual. A nossa luta é espiritual. Então, as nossas armas têm que ser espirituais. Viu, meus irmãos? Então, quando nós dizemos que, aqui, como ele fala, que há pessoas que são cegas, que estão na escuridão. Qual a necessidade, né? Que temos de estarmos fortalecidos no Senhor para podermos adentrar e arrancar essas pessoas da escuridão e trazer para a luz. É um embate. Muitas vezes eu me peguei, pessoas me questionando a palavra. E naquele momento, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, porque a sua palavra não vai persuadir a pessoa. Quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo que habita em você. Porque em nada você pode fazer. Então você tem que conhecer a palavra para poder falar a palavra. E a palavra é que vai fazer o que lhe apraz. É a palavra do Senhor através do Espírito Santo, né? Então nós temos vários conflitos. Muitas vezes o humano está ali nos questionando e nós queremos contender com ele humanamente. Mas ali é um campo de batalha. Ali o inimigo está ali cercando, porque ele não quer que a visão dessa pessoa seja clareada. Ele quer que a pessoa permaneça na escuridão. Mas o Espírito Santo não vai permitir que isso aconteça e lhe dará vitória em nome de Jesus. O terceiro subtópico diz: as agências das potestades do ar. Eita, meu Deus. São organizados e têm hierarquias. Né? Como também no céu nós temos hierarquias. Como na terra também temos hierarquias, né? São organizados, têm hierarquias. Outra coisa, são poderosos. Não podemos subestimar e achar que não. São poderosos. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Foi dado a Deus, a Jesus Cristo, né? Foi dado por Deus todo o poder no céu e na terra. E nos alegremos, porque Ele está conosco. Oh, glória, aleluia. Eita Deus, exaltado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Eles podem ser poderosos, mas nós estamos com aquele que é mais poderoso, né? E por ser seres malignos, como diz aqui Paulo, vai identificando as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas, esses certo? E hostes espirituais da maldade. Eles são seres caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos, principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que estão sob o comando do diabo e exercem domínio. Eles têm autoridade do diabo, né? Para poder agir, para poder atuar. Né? Eles são malignos, né? Hostes espirituais da maldade. Eles empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Né? E são astutos, cheios de sutileza, maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio, como está em Efésios 1:21. Então a igreja pode dar glória ao Senhor, porque eles podem ter poder, podem ser malignos, né? Podem ser astutos, podem ser articuladores, né? Mas nós não temos medo, somos exortados a lutar, a avançar. Glória a Jesus, em comunhão, em santidade. E nós podemos sim, porque quem está conosco é maior. Aleluia, Ele está acima de todos os principados e potestades. E assim nós finalizamos esse segundo
esse segundo tópico, dizendo que a igreja é revestida, aleluia, em Cristo. E ainda o poder do Senhor, ele diz à igreja, lá em Marcos 16, salvo engano, irmãos. Mas é Marcos 16, aonde ele diz, olha, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, eles são demônios, estão aí. Mas o Senhor diz que nós, fortalecidos nele, expulsaremos demônios. Pelo poder do Senhor Jesus. É no Senhor Jesus, é através do poder de Cristo que nós avançamos dessa forma. Falaremos novas línguas, colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O inimigo pode arquitetar o que for, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? Marcos 16, 17. Eu olhei aqui, glória, está aqui. Aleluia. O terceiro tópico. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Pronto, agora é a igreja. É a igreja, para mim e para você. Já sabemos que, aleluia, glória a Deus, nós temos que ser fortalecidos no Senhor com oração e súplica. Já vimos que o inimigo, ele tem sim, é poderoso, ele veio para armar ciladas, mas agora, como é que eu e você vamos vencer? Vamos apenas esmiuçar, aleluia, a armadura ao qual o Senhor diz que nos dará. Amém? As armaduras espirituais indispensáveis ao crente, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto que ele vivia militar, romano. A expressão toda a armadura quer dizer o quê? Traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa, de um soldado fortemente armado. Irmão, tem que ser completa, viu? Em nome de Jesus, na carta a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar para si o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Tem que avançar. Aleluia. Glória a Jesus. Lembrando, meus irmãos, a palavra do Senhor diz o quê? Que o inimigo ele pode até tentar, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O Senhor já projetou, já decretou. Aleluia. Né? Então, nós apenas temos que continuar firmes. Continue firme, né? Porque estamos fortalecidos no Senhor. Agora, que o inimigo não possa lhe pegar desprevenido. Que você esteja ali preparado. E como o nosso irmão Paulo diz aqui, olha, não é uma parte da armadura, não é apenas cingir os seus lombos. Não é apenas uma couraça. Mas você precisa estar totalmente equipado. E nós vamos estar esmiuçando agora toda essa armadura. As armas indispensáveis de defesa, o subtópico 2 do tópico 3. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Há uma divisão aqui, porque existem as armas que é para a defesa e existe a arma que é para o ataque. Nós vamos estar aqui agora falando sobre ela. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Eita glória! A armadura é o cinto. Aleluia! Qual é a função? Verdade. Eita batalha, viu, espiritual. É a verdade. Meu Deus, muitas vezes queremos nos sair de situações, queremos até omitir certas coisas e o Espírito Santo olhando, dizendo, vigie nesse negócio. Vigie nesse negócio, porque você está a um passo de cair, meu filho, minha filha. A verdade tem que prevalecer, independente da consequência. Esteja na verdade, porque você está em Cristo. Deus, Cristo, Espírito Santo é a verdade. Então, que a verdade seja a única coisa que saia da minha e da sua boca. Em nome de Jesus. Aí depois vem
A couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Olha como é retratado, né? Como o Espírito Santo traz isso para a vida de Paulo e Paulo vai retratando, né, para nós, dizendo que essa couraça é para nos proteger os nossos órgãos vitais. E isso se refere espiritualmente à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, a couraça da justiça, ela remete-nos a ser retos através da verdade. Se eu tenho a minha base na verdade, aleluia, eu sou reto, eu sou justo. Eu não vou olhar porque é meu amigo, ou porque é minha amiga, ou porque é meu pai, ou é porque é minha mãe, e eu vou tomar uma atitude relacionada a isso em favor daquele que seja uma mentira ou que seja um erro. Meus irmãos, eu sou justo, aleluia, glória a Deus. Então é reto, nessa retidão na verdade, amém? Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Olha quão importante é você estar com esses pés calçados, ter essa estabilidade, né, na parte do Senhor, para poder estar bem no campo de batalha. E diz que se refere à firmeza que existe em nós do Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor nos proporciona e nos deixa prontos para podermos testemunhar de Jesus. É através dessa estabilidade. Eu conheço, eu estou estável. Pode soprar de um lado, pode soprar do outro, mas eu estou ali. Pode até me levar ao chão, mas eu sou resiliente. Quando passar o vento, eu volto para a minha posição original. Por quê? Porque eu estou ali. A estabilidade é do que a palavra me diz. E o Senhor assim me firma muito mais. Tomando sobretudo o escudo da fé. Olha que coisa maravilhosa. Eu estudando e eu olhando para o céu e dizendo, meu Deus, os escudos antigamente ou eram forjados em ouro ou em metal. Mas o nosso escudo é forjado na fé. Quão importante, né? E o escudo da fé para nos proteger de quê? Dos dardos inflamados do inimigo. São dardos acesos que ele lança contra nós, né? E isso se refere a uma fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. O diabo, ele vem tentando, mas ali porque você conhece, porque você vive na verdade, porque você é reto, porque você está ali estável, o inimigo pode fazer o que for. Aí você coloca o seu escudo da fé dizendo, não, eu não acredito nisso. O Senhor jamais permitiria que isso acontecesse. Se Ele está fazendo é porque Ele está me forjando. Aleluia. E a minha fé é inabalável. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e que por fim vai se levantar, se for um tempo de adversidade, e vai agir em meu favor. E parece que tudo desmoronando e ele ali de pé dizendo, Deus vai agir, Ele vai fazer, eu creio dessa forma. E essa fé é que vai lhe ajudar como um escudo a você conseguir sobreviver. Porque até então, todos esses que eu estou falando, todas armas de defesa. Todas as armas são de defesa essas, né? E quando chega no capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro na época, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação, que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Ô glória, você crê que você vai ser arrebatado ou levado em Cristo para um céu de glória? Você crê na sua salvação e que essa salvação está lhe dando um passaporte para a vida eterna? E que isso é o seu bem mais precioso que você tem? E que você precisa, como a palavra do Senhor diz,
né, que nós temos que fazer de tudo para estarmos trabalhando para que ninguém venha roubar a nossa coroa, que nós já temos a salvação em Cristo Jesus e o inimigo quer nos roubar isso. E o capacete da salvação é para proteger você, a sua mente. Protege a sua mente, protege seus olhos, protege seus ouvidos. Oh, glória! Eu lembro muito que a missionária Rosa, em suas instruções lá na sede para as dirigentes de seculação, ela sempre diz, ó, pede a Deus um tampão assim, ó, de ouvido ungido. Aleluia! Porque o que não vem de Deus bate e desce. Só passa no filtro aquilo que é a verdade. Aleluia! Porque o que é que os nossos olhos estão vendo? O que é que os nossos ouvidos estão ouvindo? Essa é a grande diferença. Não aceite qualquer coisa. O capacete da salvação já está aí. Tome posse. Aleluia! E por último, nós já falamos cingir dos lombos, que é a verdade, couraça da justiça, a retidão. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz, que é levar boas novas. O escudo, que é a fé. Capacete é a salvação. E esses aqui são todas armas. A armadura é uma armadura de defesa. Todas essas é para proteção. E a única que é tanto para proteção, como também é uma arma, aleluia, para o ataque, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí é onde entra no terceiro subtópico, que diz, finalmente a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira. Identifica como uma espada curta. Isso é, o seu combate, o meu combate é pessoal. É o enfrentamento diário. E acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, eu quero aqui estar finalizando, né? Dizendo que a palavra de Deus já está escrita, é a nossa espada, né? Como Jesus, como eu falei no começo, como Jesus, quando ele estava ali, se defendendo, naquele momento, lutando, naquela luta espiritual com o inimigo ali no deserto, ele usou a espada, ele disse, está escrito. Jesus não deixou se induzir, né? Ou dar abertura para a dúvida. A espada é curta, é pouca distância, mas ela é reta, é pontiaguda e tem 2 gumes. Aleluia, discerne lá, né? Os pensamentos, vai ali na divisão da alma e do espírito, ossos e medulas, e discerne o pensamento. E quando Jesus chega ali e está naquela batalha com o inimigo, ele já sabia o que ele estava preparando, e o Senhor saiu dali vitorioso para a glória de Deus. Então, a vitória da igreja contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer as potestades do ar, revestindo-se de toda a armadura de Deus. E assim eu finalizo muito alegre, muito contente, regozijada por mais esse trimestre na presença do Senhor, forjada na armadura de Deus, oh glória! E o Senhor faz assim, sabe por quê? Porque nós estamos em uma batalha espiritual, meus irmãos. E é necessário que estejamos assim, preparados para lutar. E assim eu finalizo agradecendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, né? Coisa boa, né? É poder ouvir a voz do Espírito Santo. E nesta manhã, né? O Senhor trouxe para a nossa memória, né? Aquilo que nos traz a esperança. E eu sei que nesta manhã, né? Você, né? Que porventura se desanimou, né? Na oração, né? E aí talvez é uma batalha que você está travando, né, concernente a esse momento, né, de orar, porque
só vai vencer se estiver orando, né? E o adversário tem se aproveitado muito nesses últimos dias, nessa era da tecnologia, onde muitos gastam muito tempo mais com os seus aparelhos, smartphone, né? E aí desanima na oração, desanima no ler a palavra, e aí abre brechas, muitas das vezes, né, para vencer as suas batalhas. E nesta manhã, né, certamente através desta palavra, né, que foi falada, né, eu quero só dizer para você, né, procura apresentar-te e dar força para vencer o maligno, né? A palavra que vai lhe dar força para vencer o mundo, para vencer as tentações que você, que eu, nós vamos sempre enfrentar. Então, se nós não manter esse contato, né, com a oração, né, com a vigilância, com certeza nós vamos triunfar, como Paulo disse, né? Mas graças a Deus que tem nos dado vitória por Cristo Jesus. A vitória, ela é certa, mas é necessário algumas vigilância, é necessário perseverança. Então, você que iniciou, né, por exemplo, uma coisa que eu observo, professora, é a questão, né, do estudar, do perseverar, né, conhecendo a palavra. Muita gente desanimou a estudar a palavra, a vir para a escola dominical, pararam, perdeu a batalha, porque deixou de aumentar o seu conhecimento. Talvez você esteja, né, dizendo, não, mas eu já sei tudo. É um engano, querido, porque a gente tem que estar perseverando constantemente. Sempre nós vamos ver coisas novas, né? E muita gente tem perdido essa batalha. Desanimaram, não tem mais apetite, né, para examinar as Escrituras. Foi Jesus que disse, examinai as Escrituras, porque ela tem o poder de Deus. Então, é necessário, né, essa perseverança, né? Vamos continuar perseverando, buscando ao Senhor, enquanto se pode achar. E o tempo é hoje, de nós buscarmos, de nós nos enraizarmos nele, né? Porque os dias, né, de luta é certo, mas Paulo disse, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedor. Se você é vencedor, meu irmão, dê glória a Deus, né? E nós queremos, né, finalizar agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade e certamente, né, próximo domingo, né, nós estaremos aqui mais uma vez, se assim o Senhor permitir, né, porque nós estamos esperando, né, um dia Ele nos buscar, mas se assim Ele permitir, nós estaremos aqui mais uma vez falando que Jesus é bom, né, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele fortalece, né, e nós queremos agradecer a Deus pela vida, né, da professora Jeane Laurindo, dos demais irmãos que aqui se encontram nesta manhã, né, intercedendo, né, uns pelos outros. Eu quero finalizar, né, agradecendo a sua vida, que nesta manhã fez como Maria, né, se assentou aos pés de Jesus para ouvir. Marta, porém, andou distraída com os afazeres domésticos, mas Maria não. Maria escolheu a melhor coisa, e a melhor coisa é assentar-se aos pés do Mestre. Então, que você que se assentou para ouvir, né, a mensagem que nós já falamos, que não é da irmã Jeane Laurindo, a mensagem de Deus, certamente você foi fortalecido no Senhor. Então, que Deus possa nos ajudar, né, a permanecermos debaixo da sua mão potente. E ao seu tempo, Ele vai nos exaltar. Ele vai te exaltar. Então, permaneça debaixo da mão de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio, Senhor, de o Senhor ter escolhido a igreja para, Senhor, triunfar diante das adversidades.
sei que muitos têm caído, Senhor, no campo de batalha, mas eu sei que o Senhor é aquele que pode levantar aquele que desanimou. Eu sei que o Senhor pode restaurar a fé, restaurar o ânimo, restaurar a alegria daquele que já perdeu na jornada, que não sente mais a alegria de congregar, Senhor. Mas eu creio, Deus. E nesta manhã, Deus, o Senhor vai fazer uma visitação especial na vida e no lar deste irmão, desta irmã, que pôde, Senhor, gastar o seu tempo nesta manhã para aprender de Ti. Senhor, visita o campo de batalha deste irmão, visita o campo de batalha deste jovem, desta jovem, que certamente está sendo, Senhor, atribulada, está sendo tentada, Senhor. Ajuda ela a vencer, ajuda ele a vencer a tentação da carne, a tentação do mundo, a tentação do diabo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vitória da sua igreja, pela vida dos irmãos que estão em pé, Senhor. Como Paulo mesmo disse, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Deus, nos ajuda a permanecer em pé, Senhor, olhando para a cruz de Cristo, olhando para aquele, Senhor, que triunfou por nós. Fica conosco, Senhor, nos ajuda a vencermos Senhor, ao mundo, Senhor, nos ajuda a vencer aos obstáculos, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor, os teus filhos que estão, Senhor, nos ajudando neste trabalho. Abençoe a tua igreja. Ajude, Senhor, a teu povo a permanecer fiel e firme. Assim eu oro, Deus, te agradecendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.